Vamos então dar continuidade e vamos então à última apresentação aqui da programação do nosso congresso. Teremos a conferência de encerramento. Eu gostaria de convidar aqui ao palco com o presidente Mesa, presidente da FEComércio, o senhor Luiz Carlos Bon, e também convidar aqui ao palco, com muita satisfação, recebemos o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, João Batista Brito Pereira. Seja muito bem-vindo, ministro. De imediato, então, passo a palavra ao presidente do Sistema FEComércio, Luiz Carlos Bon, para apresentar aqui o nosso conferencista. Muito bom dia a todos. Eu queria, antes de fazer a apresentação e dar início à nossa palestra magna, essa conferência que o ministro vai nos oferir, agradecer a presença de todos os senhores, já que este é o último evento, última palestra que teremos neste evento. Então, muito obrigado pela presença de todos. Ministro, nós aqui denominamos de Congresso Estadual. Nós vamos retirar a palavra estadual porque ele já não é mais estadual. Nós temos aqui presentes os amigos lá do Pará, de Alagoas, da Piauí, diversos estados, e de todo o estado. Então, é um grande prazer tê-lo aqui. O ministro João Batista Brito Pereira é presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do CSJT, bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Público, com habilitação para o magistério superior. Ministro do TST desde o ano 2000, foi presidente da 5ª turma do TST de 2004 a 2013 e integra a seção especializada em dissídios individuais e o órgão especial do TST desde a sua instalação. Ministro, como eu já lhe falei, a sua é a palestra magna no encerramento deste evento. O senhor está livre para falar sobre qualquer tema que o senhor achar interessante. Nós já discutimos um pouco sobre isso, muito importante o que o senhor falou, e eu quero ter o prazer de assisti-lo da plateia. Terminada a sua apresentação, nós encerramos o evento. Muito obrigado, a palavra é sua. Está bem, eu vou começar sentado, mas eu vou prosseguir de pé, se me derem essa autorização, porque eu gosto muito de falar de pé e, sobretudo, presidente, se tratar de uma conferência magna que durará não mais do que 4 horas. Eu sou um atleta, então todos estão sentados, eu acho que dá para suportar, né? Mas, olha, eu primeiro quero agradecer o convite. Foi um convite, o segundo convite. O primeiro convite eu encontrei um álibi e não vim. Bom, agora eu não fui, eles vão me deixar. Ano passado foi assim, tinha um álibi perfeito, né? E quando foi agora, esse ano de fevereiro, lá chegaram outra vez. Não é possível, eles não me entenderam, né? E trouxeram o convite, e ali o convite já não foi mais um mero convite, foi uma cobrança. Ministro, olha, aqui está a fatura vencida e o senhor vai ter que pagar. Eu vou pagar.
E foi um encontro agradável, como sempre. Lá no gabinete, eu gosto muito de receber as pessoas, gosto de conversar fiado também, enfim. E foi muito agradável, fiquei feliz com o convite. Bem verdade que naquele dia eu não me lembrava dessa dívida, mas e vim aqui para pagar essa doce fatura, né, com esse encontro nesse lugar maravilhoso e, portanto, para isso, primeiro, agradecer. E, segundo, para fazer uma saudação toda especial à FEComércio Rio Grande do Sul, que como sempre, as federações do comércio são muito organizadas, são muito operosas, criativas e gostam desse trato, trazer as pessoas para conversar, para dividir temas, enfim. E essa é uma saudação muito especial que eu faço, e cumprimentando. Eu já frequentei outros seminários do comércio, desse segmento, e é sempre muito rico. E, infelizmente, eu não pude vir antes para assistir às palestras iniciais. E eu quero também fazer uma saudação muito especial a Ivone Ferraz, que sabe, como administradora, como gestora, como diretora, empresária, sabe treinar os seus empregados. Os empregados desse hotel são muito educados, são muito delicados, precisos, têm informações, esse que é por demais importante, gostam de prestar o serviço. Parabéns. E é um auditório com uma acústica muito boa, um auditório bonito, né? As instalações todas muito boas. Eu e a minha mulher estamos muito felizes aqui, por isso que eu ameacei voltar, né? Aqui ele está funcionando? Está ligado? Quero falar daqui, mas o som está melhor? Bom, se não tiver, quando começarem a sair, aí eu percebo que o som não está bom. Minhas senhoras e meus senhores, para prevenir eventual desapontamento, como aqui já se falou hoje nesse evento de reforma trabalhista, o que pegou, o que não pegou, falou-se de acordado versus negociado, falou-se da lei de proteção de dados e de outros temas tão importantes. E todos os que falaram até aqui são professores acostumados. Eu não sou professor, nem vim com um tema específico. Logo, sejam complacentes comigo, porque eu corro o risco de decepcioná-los. Vim aqui para, primeiro, como disse, em homenagem à FEComércio, que é sempre muito organizada. Todas as federações do comércio são muito ativas e merecem eu diria assim, essa convivência. E o juiz não pode ficar, essa é a minha concepção da pessoa do juiz, ele não pode ficar numa redoma. Já pôde. No passado, o juiz era enclausurado, mas agora não pode mais ser enclausurado. O juiz precisa sair, dizer e ouvir. Como eu não tenho um tema, e essa foi a delicadeza do convite, eu não tenho um tema específico, e como sei que há algumas curiosidades, eu preferi falar um pouco da Justiça do Trabalho,
que é o tema da hora, é o tema do momento. Muitos formadores de opinião, muitos segmentos da sociedade se preocupam e elegeram mesmo a Justiça do Trabalho para o ano, né? E quero falar um pouco também de passagem da conciliação. Sei que é possível até que alguém já falou sobre conciliação, porque a conciliação hoje, depois da reforma, também sofreu algum ajuste. Falar de 2 ou 3 críticas de passagem, que eu também gosto muito de críticas, gosto de ouvir, porque a crítica nos ajuda, nos dá uma referência, né? Dentre elas, a demora, né? A Justiça do Trabalho tem imposto à comunidade jurídica e aos jurisdicionados, né, relativamente à atualização da sua jurisprudência. Eu preciso dar uma satisfação, e eu também, nesses encontros, eu prefiro dar uma satisfação à sociedade, porque quem faz a federação são formadores de opinião, eles disseminam as informações, e, para isso, eu me proponho a dar algumas explicações nesse sentido. Dizer também de alguns programas bons da Justiça do Trabalho, e isso se der tempo, porque também penso que, a essa altura do seminário, os senhoras e os senhores já extrapolaram o tempo mínimo de auditório. O sol abriu hoje, felizmente, e Torres está aí com a praia aguardando os congressistas. Isso é verdade. O congresso não é feito só de auditório, é feito de papo também, né? Muito bem. Não preciso dizer que a Justiça do Trabalho vem de 1941 e que só em 1946 ingressou na Constituição como órgão do Poder Judiciário, né? E isso é um tema muito árido e não há necessidade de se tomar tempo sobre isso. Mas é que 78 anos depois de vivência, de idade da Justiça do Trabalho, já é tempo dela também se renovar. E nós não nos iludimos. A Justiça do Trabalho, obediente aos reclamos da sociedade, ela tem que se modernizar, ela tem que andar na tentativa de atender algumas expectativas. Mas, antes desses detalhes, quero dizer que nós temos, nesses 78 anos, duas marcas que eu acho muito singelas, mas muito significativas, porque diz com a identidade da Justiça do Trabalho, que é a celeridade e a simplicidade. A celeridade da Justiça do Trabalho lhe dá, ainda hoje, um lugar de destaque no cumprimento da sua missão de pacificação dos litígios. Hoje nós temos, claro que se fala aqui em número médio, uma sentença. Hoje, na Justiça do Trabalho, o tempo médio entre o ingresso da ação e a sentença está em torno de 11 meses. Há lugares por aí, nos outros ramos do Poder Judiciário, cada um com as suas dificuldades e com as suas justificativas, todas muito plausíveis, insuperáveis, e até dificuldades insuperáveis, dá 2 anos.
2 anos, 3 anos para ter a primeira sentença. A nossa média de conclusão do processo de conhecimento está em torno de 2 anos. Muito bem. Mas, como disse, a celeridade e a simplicidade são os patamares da Justiça do Trabalho, são os pilares, são a identidade da Justiça do Trabalho. Tanto que o direito comum, o legislador do direito comum, vem se preocupando muito em agregar ao processo comum essa identidade da Justiça do Trabalho, esse costume, esse pilar, essa garantia. Basta ver que na reforma do Código de 73, isso lá em 89, por ali, 88, 77, numa boa reforma no CPC, se trouxe muito da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, um dos pilares talvez o mais forte, seja precisamente a conciliação. E aí conspira em favor dessa celeridade de que falo. A conciliação é hoje cantada em prosa e verso pelo Conselho Nacional de Justiça, que influiu muito no projeto de edição do atual Código de Processo Civil, o de 2015. E nós temos muito orgulho disso, porque o Código de Processo Civil trouxe como arma contra a demora a conciliação, e trouxe como arma em favor da segurança e da satisfação dos antagonistas entre si a conciliação. E essa conciliação talvez tenha sido o primeiro sopro que animou o presidente da República na época de instituir a Justiça do Trabalho. Lembro que o CNJ agregou valores à conciliação. A conciliação hoje, inclusive na Justiça do Trabalho, não se faz somente naquela fórmula matemática que as varas do trabalho estão obrigadas a fazer. No primeiro momento, indagam se há possibilidade de acordo, e às vezes há. Então, e vai até a instrução, encerrando, repete a mesma pergunta. Mas hoje as varas do trabalho não têm mais tempo para negociar, eu diria assim, por 5 minutos, exercendo o poder de persuasão do juiz, 5 minutos para discutir detalhes de uma conciliação, porque o número de reclamações cresceu substancialmente, as pautas estão muito recheadas, e assim, de certo modo, aquela conciliação que era, na época, de um processo mais simples, acabou por ser insuficiente. E essa conciliação hoje, graças mesmo ao estudo realizado no CNJ, está modificada. Não se abandonou a obrigação legal de propor negociação na instrução, mas se criou instrumentos muito mais modernos, muito mais saudáveis da conciliação, porque a conciliação hoje não é mais para ganhar tempo, é para se ganhar a harmonia. Não se faz mais uma conciliação hoje para encerrar o processo logo, porque tem um outro pregão para fazer ali. Não, é sentar e ouvir as partes. Já não, o juiz já não interfere tanto na negociação propriamente dita, mas apenas dá a garantia
a esse evento. Então, como disse, a Justiça do Trabalho é especializada e julga milhões de processos por ano, tem uma taxa de produtividade a mais elevada e um tempo médio o mais baixo de todos os ramos do Poder Judiciário. É o ramo do Poder Judiciário de maior capilaridade. Nós temos vara do trabalho nas regiões ribeirinhas e andando de barco até a região em que o litígio acontece, para atender todos os brasileiros, todas as empresas, todos os empregados e solucionar os conflitos tanto quanto possível. Nós temos um grande número de varas do trabalho itinerantes. Nós temos vara do trabalho em Breves. Sabe onde fica Breves? E é natural que os gaúchos e os catarinenses, talvez não saibam, é natural, conquanto saibam onde fica a Ilha do Marajó, no Pará, longas distâncias. Na Ilha do Marajó, dentro da ilha só se anda de barco. A vara de Breves fica numa dessas ilhas. E a distância entre municípios, às vezes, a viagem dura 24 horas. Sabe lá o que é o empregado, a 24 horas de barco, levar para uma audiência a sua testemunha? Sabe o que é uma pequena empresa ter que ir à vara de Breves, viajar 24 horas de barco de ida, para levar o seu preposto, as provas, algo cuja dificuldade é inimaginável para nós que estamos aqui, que eu diria, em referência à Ilha do Marajó, aqui no continente. As dificuldades são enormes. Os ribeirinhos do Amazonas, lá está a Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho está no ABC paulista, mas também está nos ribeirinhos, no Rio Negro, Solimões, lá na 14ª região, em Rondônia, no Rio Madeira, e está também nos mais longínquos lugares do Pará, com dificuldade extraordinária. Então, nós somos testemunhas de que a Justiça do Trabalho vem cumprindo o seu papel. Um papel extraordinário, porque é o Estado que tem que dar que prestar esse serviço. Se não for a Justiça do Trabalho, alguém fará, porque é o Estado que tem que cumprir essa obrigação e já oferece há 78 anos, o Estado brasileiro já não deixará jamais de prestar esse serviço. Se até com outro nome, não há problema, pode ser, mas o juiz do trabalho é quem estará lá, né? Quero dizer que as pessoas, os formadores de opinião, já estão identificando o que fazemos, o que somos e onde estamos. Esse é um esforço que, na presidência do Tribunal Superior do Trabalho, eu tenho feito e tenho recebido eu diria, um reconhecimento de que algumas conclusões antes ouvidas estão, de certo modo, equivocadas, mas o equívoco não é pecado. Pecado é encontrar, é ter a possibilidade de dissipar esse equívoco e se recusar a conhecer a realidade. Então, nós somos testemunhas do prestígio que a Justiça do Trabalho tem recebido desde a Constituição de 1988. Estabelecendo um tribunal, pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada estado da federação. E não preciso dizer mais. A emenda 45 aumentou substancialmente a competência da Justiça do Trabalho. E nós estamos fazendo isso, nós estamos cumprindo esse desígnio constitucional.
felizmente. Precisamos agora dizer o que estamos fazendo. Nós precisamos agora mostrar em condições melhores de visibilidade, de transparência, o que estamos fazendo e quem somos. Esse tem sido o meu, eu diria, o meu caminho. E tenho dito também, aqui e ali, tenho recebido muitas federações, empregados, de empregadores, de outras entidades sindicais de primeiro grau e as confederações, enfim, e as centrais sindicais. Tenho conversado e tenho aprendido muito com os sindicalistas de parte a parte. Tenho recebido empresários e tudo isso tenho recebido políticos, né? E os sindicatos patronais, os empregados, as centrais sindicais, as federações, as empresas, são, para mim, eu diria assim, os principais agentes que se somam à Justiça do Trabalho para ajudá-la e vem ajudando a ela exercer o seu ofício. Nós precisamos, e eu reconheço plenamente, que os empresários são parceiros na sobrevivência e na existência da Justiça do Trabalho, porque ali é um espaço para eles, é o espaço do sagrado direito de defesa. E dos empregados, o sagrado direito de pedir, de reclamar, de denunciar. E nós estamos para resolver, e temos feito isso sempre. A Justiça do Trabalho, como sabem, vive diuturnamente exercendo suas atribuições e de modo silencioso. De modo muito silencioso. Quero apenas dar uma ideia aqui do que acontece conosco. Só se lembra de greve, eu digo, na comunidade, fora da calçada da Justiça do Trabalho, né, daqueles que dela não necessitam, ou não precisam, ou precisam esporadicamente, e não estão preocupados, até porque cada um tem o seu ambiente de preocupação, né? Nós não temos a ilusão de dizer que toda a população brasileira, todos os segmentos da sociedade vivem e conhecem a Justiça do Trabalho. Não. O nosso público é restrito aos interesses defendidos na Justiça do Trabalho. Mas a grande massa, seja das pessoas comuns, dos empresários, dos executivos, só tem notícia da greve quando ela acontece. Só se lembra que há greve quando ela acontece, o que é absolutamente natural. Mas essa comunidade global não sabe do tamanho do esforço que a Justiça do Trabalho faz para evitar a greve. E quando eu digo Justiça do Trabalho, aqui, neste momento, eu digo juízes, servidores, empresários e empregados. As entidades sindicais são entes absolutamente indispensáveis ao exercício da função constitucional da Justiça do Trabalho. São as entidades sindicais, são os empresários e são os empregados e ex-empregados solitariamente. Este ano, só para ter uma ideia, com essas mudanças, é verdade, a mudança da legislação de novembro de 2017, entrou em vigor em novembro de 2017, mudou substancialmente muita coisa. E mudou também o rumo das negociações. Para ter uma ideia, há mais de 20 anos, o segmento dos bancários não fazia
um acordo integral, a sua convenção. Rigorosamente, tinha um calendário das greves, tanto que os advogados já se mobilizavam, já se organizavam para os interditos proibitórios. Porque nós que queremos ir lá, não é, doutor Gustavo? Nós que queremos ir à agência bancária para guardar os honorários, que é o caso do doutor Gustavo, do doutor Ronaldo, e o malote não ia ao escritório buscar os títulos lá no escritório do doutor Ronaldo, porque estava de greve. E se chegasse com o malote, aquele malote cheio de dinheiro, que vem lá do escritório dele, também não entra, porque os sindicalistas tomaram de conta da agência, e pronto, acabou. E então os advogados preparavam todos aqueles interditos proibitórios para preservar a agência aberta. Este ano, de 2018, eles fizeram a negociação. Durou muito? Durou. Foram várias noites, madrugada adentro, para engendrar aquele acordo que parece que agradou a todos. Eu recebi segmentos dos bancários e recebi dos bancos, e foi algo muito festejado. E não teve greve. O final do ano, dos aeroviários, todo final de ano tem aquele que se chama de estresse, né, do final do ano, que é a dúvida saber se dá para voar mesmo, porque eles faziam a greve ali próximo do Natal. Este ano não fizeram. Nós estamos com um procedimento muito interessante na Justiça do Trabalho. E por que esse ET não fez greve? O que aconteceu? É que nós estamos com um procedimento que é a mediação pré-processual. A mediação pré-processual, que está a cargo do vice-presidente do TST, se destina a aceitar receber as partes no meio da negociação, naquele momento em que o impasse está à vista, e eles não têm outra solução, não terão outra solução senão suscitar o dissídio coletivo. E nós interceptamos muitos desses dissídios coletivos, fazendo a mediação, recebendo os empresários e os empregados, os sindicatos, os empregados, para negociar, meio que, eu diria assim, interferindo naquele convívio negocial que é só deles, só dos interessados. Mas nós estamos fazendo uma mediação sem interferir, mas deixando conversar e ajustando uma ali, outra aqui. E, às vezes, a nossa interferência é apenas do ponto de vista emocional. O doutor Ronaldo sabe, o doutor Gustavo sabe que em Brasília se faz isso. E se tem fechado acordos assim extraordinários, independentemente do processo, independentemente do dissídio, e às vezes demorando 3, 4 semanas aquela negociação, uma ameaça greve, né, e depois volta, o empresário oferece o que eles estavam pedindo, aí a pouco ele diz assim, não, mas se está oferecendo é porque é bom para eles, logo não vamos pedir mais. Isso acontece. E o juiz do trabalho, o ministro Renato Paiva, que é o meu vice-presidente, tem uma paciência extraordinária, conhece esse movimento de negociação, segue e volta, e tem administrado extraordinariamente bem essa mediação pré-processual. E agora nós estamos já para a semana que vem, estender essa possibilidade, vou editar um ato para submeter ao Conselho e estender esse procedimento também para os tribunais regionais do trabalho, que ali onde tem multiplicado por 10 o número de situações que nós estamos vivendo no Tribunal Superior do Trabalho. Então, nós queremos evitar também greves. Hoje nós fazemos isso com aquelas categorias de âmbito nacional.
e vamos estender para os tribunais regionais, porque aqui, na região, é onde há um número muito maior, evidentemente, de sindicatos, estão fracionadas as categorias, e penso que nós vamos evitar mesmo muitas greves e muitos dissídios, porque nem sempre o dissídio resulta em greve, mas é um desgaste a menos se nós pudermos interceptar essa necessidade de se suscitar o dissídio. E haveremos de compreender que os comerciários, por exemplo, precisam preservar a sua database, porque a database também diz com a segurança jurídica. O dissídio coletivo é necessário dentro daquele período que antecede a database, porque não é porque eles gostam de litigar, é porque eles precisam ingressar com tempo suficiente para preservar a database. Eu tenho despachado inúmeros pedidos de providências lá para preservar a database de categorias que estão negociando o impasse, mas tem que preservar. O outro procedimento que é extraordinário são os centros judiciários de solução de demandas, ou de disputas, como diz o CNJ. Nós temos hoje 74 centros de solução de conflitos, solução extrajudicial de conflitos. Aliás, 75, porque ontem nós inauguramos um em Paranaguá. Já são 75 e tem dado muito certo. E que consiste, como se sabe, em solucionar, diferentemente dessa mediação pré-processual, os sejusques têm a ideia, tem a importância na medida em que são ambientes menos formais que a vara e visam exclusivamente solucionar os conflitos já existentes. Dou um testemunho aqui de situações muito interessantes, de uma situação muito interessante que se repete. O Sejusc recebe muitos pedidos de conciliação. O processo sai da vara ou sai do tribunal, enfim, e eles negociam e fazem a negociação ali e se homologam. Muito bem. Eu conheço situações em que reclamante, que também tinha seu processo e que não havia nenhum pedido para negociação, foi lá, falou com o juiz ou com aqueles conciliadores que também tinham vontade de fazer um acordo. Pois o juiz telefonou para a empresa disse que também tinha interesse e foram lá, combinaram com o juiz ao telefone e a empresa foi lá e fez o acordo. Isso é extraordinário, é humanizar o ambiente judiciário ou jurisdicional para que as partes se sintam bem, porque aquele ambiente é deles. Nós estamos humanizando esse relacionamento juiz-partes. Esses centros de conciliação são extraordinários e estão prestando um serviço da maior importância. É um ambiente disposto diuturnamente a solucionar os conflitos existentes, enquanto a mediação pré-processual, como diz o nome, é para evitar, desde logo, o conflito. Eu tenho dito que, aqui e ali, que nós temos recebido as boas críticas. Vou me referir aqui a uma que é muito nossa, é muito interna. Os juízes de primeiro grau, os desembargadores estão reclamando, e as partes também, tem muitos interessados, muitos empresários que estão reclamando, e eu tenho ouvido, recebendo lá na presidência, tem se queixado de que o Tribunal Superior do Trabalho está atrasado
no equacionamento da sua jurisprudência sumulada já antiga. Que com a reforma trabalhista introduzida ano passado, pela Lei 13.467, como se sabe, muitas das nossas súmulas e orientações jurisprudenciais ficaram superadas. Então, em princípio, até eu imaginei isso, em princípio, aquele verbete que está superado em razão da lei, basta se declarar superado e ele sai do mapa, desaparece do mapa. Mas não é bem assim. O ambiente colegiado não é bem assim. Não dá para dizer, né? Não dá para simplesmente dizer, olha, está superado, certifica e desaparece e vamos tocar para frente porque a lei chegou. Não. Tem feitos anteriores à lei que precisam ser examinados e aí nós precisamos discutir se nós vamos preservar aquela orientação jurisprudencial. Muito bem. E nós, no Tribunal Superior do Trabalho, estamos vivendo isso também. Estamos vivendo. Nós temos súmulas nossas que estão superadas pela lei e nós estamos entre a cruz e a espada. Entre preservar, respeitar a súmula que nós produzimos, dando a segurança jurídica às partes, e a lei, que é uma lei legitimamente aprovada pelo Poder Legislativo, e enquanto essa norma, qualquer uma delas, não for declarada incondicional, nós temos que cumprir e fazer cumprir. Então, imagine o nosso drama, quer dizer, nós somos os primeiros a ter interesse em resolver, tanto quanto possível, esse impasse. Mas nós nos deparamos com uma nova dificuldade. A lei exigiu uma série de situações, de situações para que se possa mexer num verbete desse. Então, nós queremos mudar, mas não podemos porque nós não atendemos ainda a diretriz da lei. Por exemplo, para se editar uma súmula ou modificar, e dizem que cancelar é o mesmo que modificar, para se modificar, nós precisamos ter 2/3 das seis turmas, né? 6 turmas julgando unanimemente uma situação contrária à nossa súmula. E que seja decidido por 2/3 do tribunal. Até que se chegue a isso, não é possível mexer no verbete desse. O que aconteceu é que, em primeiro lugar, para que nós julguemos no Tribunal Superior do Trabalho, precisa que esses processos venham em grau de recurso para o tribunal. E em 3 anos não chegarão. E em 10 anos haverá a situação criada pela Lei 13.467, que não chegará no tribunal. Então, nós precisamos de um instrumento que nos dê mobilidade nessa quadra. E aí, se está exigindo muito, a comunidade, toda a sociedade exige que nós atualizemos a nossa jurisprudência. Mas nós estamos com esse entrave. Pois bem, depois de muito trabalho dentro do tribunal, era para segunda-feira nós julgarmos essa questão. Nós íamos definir essa questão, porque a lei está engessando, e nós precisaríamos examinar a sua constitucionalidade para que possamos, era abrir uma picada para que nós pudéssemos, ao menos cancelar as súmulas superadas. Mas acabou que ingressaram no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de constitucionalidade para preservar aquela norma, e aí, embora não tenha nenhuma decisão ainda, nem liminar, nós resolvemos retirar esse assunto da pauta para aguardar o Supremo Tribunal Federal definir. Por quê? Se nós pudermos dizer, vamos supor que nós definíssemos como inconstitucional um itemzinho daquela norma, que é a linha F do artigo 702 da CLT, se nós dissermos, o Supremo Tribunal Federal
pode, a qualquer momento, até por liminar, suspender os efeitos da nossa decisão. Então, em respeito ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Lewandowski, que é o relator, nós resolvemos retirar o tema da pauta. E estamos ainda aí vivendo essa situação, né? Eu não vou tratar dos exemplos, porque também não há necessidade. Agora, tem uma norma que foi fixada pela reforma trabalhista na CLT, que já mereceu uma alteração. Então, para dizer que a reforma trabalhista não foi a primeira, nem será a última, felizmente, que o mundo muda e o Congresso, os parlamentares estão atentos e para fazer os ajustes segundo a alteração do gosto e dos fatos, né, da vida. E já tem alteração. E outros projetos estão lá no Congresso tramitando nessa direção. Até medidas provisórias já foram editadas. É isso. Mas eu não quero atrapalhar a praia, como disse inicialmente. Tem um assunto que para mim é muito caro, e um dia eu quero aprofundar o estudo sobre esse assunto. Que aqui e ali se diz que, falando-se do custo Brasil, se diz que é muito difícil ser empresário, e eu estou muito à vontade, porque eu estou falando aqui no seio de empresários, do segmento, talvez o segmento mais dinâmico do Brasil, o segmento mais necessário, não é? E diria assim, o mais produtivo, que é aquele que produz o emprego, aquele que dá o primeiro emprego, não é? Que eu diria assim, vai a todos os cantos do país, nós temos comércio. Então, esse talvez seja o segmento de maior capilaridade, para não ficar na capilaridade apenas da Justiça do Trabalho. Eu não estou vendendo meu peixe só. Mas se fala, alhures, do custo Brasil. O empregado custa muito caro, e não sei o quê. E se diz também, e isso não é só o segmento empresarial que diz isso, mas o segmento político também afirma que o desemprego reside precisamente no preço da folha de pagamento. Mas não é só isso, e não é o segmento de empregado só, empresário que diz só, é que o empregado custa muito caro. E isso deriva para uma crítica à Justiça do Trabalho, né? E isso pode, há quem diga, especialmente o segmento político, há quem diga que isso é fruto da existência da Justiça do Trabalho. Mas eu tenho dito aqui e ali que o custo da folha de pagamento não é assunto da Justiça do Trabalho. Ali são as leis de natureza fiscal, administrativa e previdenciária, para falar só de 3 patamares. Então, o que se tem que mudar, se é esse o problema do custo Brasil, é mudar as leis fiscais, administrativas e previdenciárias. Falar em previdenciária, tá difícil mudar. Para ver que não é que seja esse eu diria assim, a solução para todos os males. É possível até que não se mude, mas se é para mudar o custo Brasil em razão do preço da folha de pagamento, e aí se inclui, eu já ouvi as pessoas exporem, falar sobre ISS, Imposto de Renda, Sistema S, salário de educação, incluindo até FGTS como custo da folha.
é que nós estamos vivendo um tempo, já há 10 anos, um tempo de muitas discussões em torno do custo Brasil, objetivamente. O custo Brasil é discutido desde que o mundo é mundo. Então, o segmento, as entidades sindicais, de todos os níveis, de todas as direções, são muito responsáveis pelo equacionamento desse debate. Nós precisamos esclarecer que a Justiça do Trabalho não é culpada pelo custo da folha. E, se há algum culpado, é o legislador de outros segmentos, mas não tenho sido muito feliz com esse discurso. Continuo entendendo que isso é mesmo culpa da Justiça do Trabalho. E também que já se chamou a Justiça do Trabalho de jabuticaba, como se fosse coisa ruim, né? E certa vez, disse numa roda, dizendo, olha, eu aceito a comparação da Justiça do Trabalho sendo uma jabuticaba, mas eu quero fazer duas observações. Primeiro, que se fala jabuticaba em tom pejorativo, e eu fico orgulhoso, porque a Justiça do Trabalho, comparada a uma jabuticaba, é algo extraordinariamente aceitável. Ninguém recusa uma jabuticaba. Mas eu quero dizer também que, se é para dizer que só tem no Brasil, isso é uma avaliação equivocada. Jabuticaba não só tem no Brasil, nós sabemos disso, né? Então, são umas frases de efeito que alguém, num momento infeliz, produz, e, dada a sua importância, vira verdade. Dizem até que uma mentira, quanto muito repetida, ela vira verdade até para quem mentiu, não é isso? Muito bem, não é jabuticaba, nós temos a Alemanha. A Justiça do Trabalho da Alemanha é muito parecida com a Justiça do Trabalho. Infelizmente, não é mais, porque nós perdemos um dos pilares da Justiça do Trabalho, que era a representação classista. A representação classista faz falta à Justiça do Trabalho. Foi-se o tempo em que o empregado vinha à vara do trabalho e sabia que ali tinha, ao lado dele, alguém que não deixaria que ele fosse o maltratado, que a vara do trabalho nunca maltratou ninguém, mas, pelo menos, ele estava nervoso, e ali lhe acalmava. Do ponto de vista emocional, já começava a ser boa representação classista. O preposto sabia que ali tinha um representante dos empregadores e, portanto, ele estava à vontade. Isso foi muito bom. Na Alemanha tem uma jurisdição de primeiro grau, que são as câmaras, tem jurisdição de segundo grau, e todas elas recheadas de representantes classistas eleitos pela comunidade, das suas categorias. Um número muito maior de representantes classistas do que magistrados togados. Na Bélgica, né, na Espanha, na França, se bem que na França, o Poder Judiciário não é tão organizado quanto no Brasil, mas há o segmento especializado da Justiça Trabalhista, para falar na Europa, aqui na América Latina, praticamente todos os países têm, Argentina, Bolívia, Uruguai, né, Honduras, México, Nicarágua, tem Justiça do Trabalho. Então, essa história, isso está acabando. Daqui a pouco nós não vamos mais ouvir nenhum discurso dos jabuticabeiros. Então, outro desafio que nos lançaram, e eu também tenho conseguido amaciar essa aridez desse tema, é a história do desemprego. Nós ouvimos, na tramitação da reforma trabalhista, que ela ia gerar um número muito grande de empregos, sei lá quando, não sei qual é a referência, mas era algo para resolver o problema do desemprego no país. E eu nunca
nunca discuti a reforma no seu projeto, porque acho que o juiz do trabalho não tem nada que se meter com isso, porque ele vai ter que dar aplicação a essa lei, e se ele começar a criticar o projeto, ele pode ficar, eu diria assim, pouco à vontade seja para aplicar, seja para decretar sua inconstitucionalidade. Então, não fiz isso. Eu tenho dito que, tenho respondido em entrevistas às vezes, perguntando, mas por que já tem mais de ano, quando completou um ano, então isso era pergunta sim, inevitável. Por que um ano depois o desemprego no país continua grande? Mas porque não houve nenhuma modificação. Mas e a reforma trabalhista? Sim, mas a reforma trabalhista veio para mudar o procedimento trabalhista e o direito material do trabalho, não foi? Se quiser uma lei para fomentar o emprego, tem que ser uma lei da economia, de fomento à produção, de controle das ações todas e também de fomento ao consumo. Agora, precisa dar incentivos à produção. Lei processual e lei de direito material não avança nisso, não ingressa nisso, porque é uma distorção de se pretender, dentro de uma lei comercial, de uma lei trabalhista, se pretender resolver o problema do desemprego, que nós todos somos solidários aos inúmeros pais de família que não têm um emprego. Eu sei que já esgotei também o meu tempo, mas eu queria só apresentar notas aqui do que estou fazendo no Tribunal Superior do Trabalho, e, quem sabe, até... estou me lembrando aqui de um caso, e possivelmente seja muito bom para um segmento tão numeroso, que emprega tanto. Desde o ano passado, lancei uma campanha institucional na Justiça do Trabalho para conscientizar, e nós precisamos conscientizar o nosso público interno, os nossos servidores, nossos magistrados, nossos prestadores de serviço, conscientizar sobre os males do assédio moral. Esse é um assunto muito caro para mim, porque nós estamos julgando muitos casos, recebendo muitos processos na Justiça do Trabalho, e que envolve pedido de indenização por dano moral resultante de assédio moral. Assédio moral pode ser pode ser um tratamento mal educado, pode ser um apelido estigmatizante, pode ser a exigência de uma meta extenuante, impossível, pode ser um controle de procedimento, não é? Enfim, é uma gama infinita de situações. Então, lancei na Justiça do Trabalho um programa eu diria assim, esclarecimento e eu diria mesmo, de educação, para evitar esse mal que é tão grande, e que esse mal só aparece na pessoa, na vítima, depois que ela se instala em condições muito fixas, muito firmes. Quando está em estágio, pelo menos no estágio 2, é que se percebe que alguém é vítima de assédio moral. E um dia eu farei uma cruzada para estender esse projeto, ou pelo menos explicar esse projeto em todos os cantos, em todos os fóruns, porque nós estamos deixando, seja por não perceber os sinais, seja porque não queremos perceber os sinais do assédio moral. E nós estamos adoecendo nossos empregados, nossos servidores, talvez por uma omissão, ou porque o assédio moral é tão sorrateiro, ele é tão, eu diria assim, sutil,
que sequer a vítima percebe que está adoecendo por isso. E mesmo chegando em casa no final do dia e sem dar um beijo no seu filho, de tanta irritação que chega. Não gostar do café da manhã porque imagina, já vou para aquele inferno. Só vou porque eu não posso perder esse emprego. Isso é um desgaste que passa o dia inteiro, a insônia e até o fastio. Eu tenho feito tenho feito isso com muito cuidado e tem sido recebido muito positivamente. E por último, tem um outro programa de natureza social que me é muito caro. No dia 8 de março do ano passado, eu editei uma norma criando um programa em benefício da mãe nutriz, estendendo ou permitindo que a mãe servidora possa pedir ao seu gestor, ao seu chefe imediato, enfim, para realizar um horário reduzido de 6 horas até o bebê completar 18 meses. Isso foi muito bem aceito e está se realizando isso no Tribunal Superior do Trabalho com muita festivamente. As mães estão felizes com isso e agora vou estender, na terça-feira, provavelmente, vou estender para todos os tribunais regionais e todos os servidores da Justiça do Trabalho. O programa da Mãe Nutriz talvez seja um programa que vai se alastrar pelo Brasil inteiro. E eu deixo aqui essa ideia, quem sabe o segmento da FEComércio não começa a pensar sobre isso também. As nossas moças, hoje nós temos mais mulheres do que homens, o que é uma felicidade, não é? Na Justiça do Trabalho nós temos mais juízas do que juízes, não é? Nós temos mais meninas que meninos na magistratura e os servidores também, e eu creio que no segmento dos comerciários também vivam essa felicidade. As mães estão assumindo também essa parcela de contribuição, prestando serviço, produzindo e fazendo as famílias cada dia mais felizes. Eu lamento não ter eu diria assim, agradado tanto quanto os conferencistas maiores que vieram aqui, mas eu tenho certeza que foi muito produtivo o seminário, né, esse congresso, que é o 4º congresso, né, é o 4º congresso, e agora fiquei feliz que já ano que vem já não será mais estadual. Aliás, esse já não é mais estadual, né, com tantos outros que vieram para cá. Agradeço enormemente o convite, como já falei, e agradeço enormemente a atenção daqueles que puderam ficar aqui, e eu deixo essas 2 mensagens, que vamos tentar esclarecer os males do assédio moral nos nossos ambientes de trabalho e vamos ajudar a criar bem os nossos bebês, porque eles são os comerciários do futuro, são gerentes e serão os gestores. Muito obrigado.